Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Alupar, código na bolsa ALUP3. Enfim, para quem não conhece a Alupar é uma empresa de energia elétrica. Vamos ler aqui. A Alupar é uma holding de controle nacional privado, nasceu em 2007 com atuação no setor de energia elétrica, mais especificamente nos segmentos de transmissão e geração. A Alupar possui concessão de 30 sistemas de transmissão, totalizando 7.964 quilômetros de linhas de transmissão. No segmento de geração de energia, alinhado à sustentabilidade de fontes renováveis, a Alupar detém concessão de 13 ativos. A gente vê aqui as áreas de atuação da Alupar. Ela também atua no Peru e na Colômbia, gerando e transmitindo energia elétrica. Aqui a gente tem missão e valores da empresa. Aqui a gente tem as empresas que são parceiras, né, da Alupar, que trabalham junto em parceria com a Alupar. Enfim, só uma curiosidade aqui. Agora que a gente já conhece um pouco melhor a empresa, a Alupar, vamos falar sobre o último resultado que ela lançou, segundo trimestre de 2023. A Alupar lucrou 203 milhões e anunciou dividendos. A Alupar, empresa do setor de transmissão e geração de energia, registrou lucro de 203 milhões. Esse valor representa um crescimento de mais de 4 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a empresa registrou um lucro de 50 milhões. Então a gente vê que foi um resultado interessante aqui da Alupar, né? Receita líquida atingiu 808 milhões, um crescimento de 15% em comparação ao mesmo período. EBITDA totalizou 680 milhões, cresceu 14,3%. Teve uma melhoria também no resultado financeiro, devido a menor custo de dívida. Resultados robustos, de fato, foram bons resultados. Anunciou dividendos também, 4 centavos por ação da ação ordinária da preferencial e 12 centavos da unit. Enfim, dito isso, agora vamos ao que interessa principalmente, que é analisar os números do balanço da Alupar. Primeiramente, a gente vê aqui que a empresa tem um valor de mercado de 8 bilhões e 777 milhões de reais. A gente vê que é uma empresa de médio porte. A gente vê aqui agora indicadores de valuation, preço-lucro de 11,54 e preço sobre o valor patrimonial de 1,18. Aqui vemos que a empresa está pagando 5,6% de dividendo, margem líquida de 40,5%, indicadores de rentabilidade ROIC 9% e ROI de 10,2%. Olhando agora dados do balanço patrimonial, a gente vê que a empresa tem 2 bilhões e 595 milhões de dinheiro em caixa, 5 bilhões e 229 milhões de ativo circulante e uma dívida bruta de 11 bilhões e 687 milhões de reais. Então a gente vê aqui que é uma dívida tranquila, bem controlada, não tem motivos para preocupações. O endividamento da empresa está bem equilibrado, vamos dizer assim. Dados agora do DRE, a empresa nos últimos 12 meses teve uma receita líquida de 3 bilhões e 169 milhões de reais e um lucro de 760 milhões de reais. Já nos últimos 3 meses, a gente vê que a empresa teve uma receita de 780 milhões de reais e um lucro de 222 milhões de reais. Então a gente vê que realmente
nesse último trimestre vieram bons números, né? Vamos agora olhar os gráficos, começando pelos gráficos do balanço patrimonial. A gente vê aqui que a empresa está com seus ativos crescendo, uma trajetória de crescimento constante, isso é bom. Dívida líquida e bruta, ambas crescendo ano após ano. E a gente vê que o patrimônio líquido subindo ano após ano também. Isso aqui é uma coisa que eu prezo bastante, o crescimento do patrimônio líquido. E isso aqui a gente vê que a empresa cumpre bem esse requisito de estar constantemente crescendo o patrimônio. Então, isso aqui eu vejo com bons olhos aqui, esse crescimento constante do patrimônio. A gente vê aqui uma receita líquida, uma certa estabilidade, depois deu uma crescida e acabou caindo de volta. Isso aqui provavelmente foi um fator não recorrente na receita. Como a gente pode ver aqui, a empresa operando com uma certa estabilidade aqui na receita e teve esse valor não recorrente aqui. EBIT é a mesma história, com uma certa estabilidade, mas com esse fator não recorrente, que depois volta a normalizar a partir de 2022 para 2023. O lucro a gente vê aqui também a mesma coisa, tá? Uma certa estabilidade, deu uma boa crescida, teve esses fatores não recorrentes e depois já voltou à normalidade o lucro. Aqui a gente pode ver os acionistas principais da empresa. Enfim. Por último, agora vamos olhar a cotação da Alupar. Como é que a Alupar está? Como é que está se desenrolando o comportamento da cotação nos últimos tempos? A gente vê que nos últimos 6 meses ela deu uma boa subida, uma leve subida de quase 10%. De um ano para cá, subindo gradativamente também, 10%. A gente vê aqui nos últimos 5 anos que a empresa deu uma boa subida aqui, deu uma certa disparada, depois ela deu uma boa caída aqui, né? Caiu bastante, e aí a partir disso ela começou a se recuperar, deu uma boa subida, e agora a gente vê que ela está operando numa certa estabilidade, né? Por exemplo, a gente vê aqui de um mês para cá, por exemplo, de 6 meses para cá, que a empresa não está numa certa estabilidade, vamos dizer assim, não está subindo nem caindo muito, né? Enfim, é mais aqui para em comparação aqui. O que a gente pode perceber aqui que no longo prazo a principal forma de remuneração do acionista da Alupar foi muito mais o dividendo do que a cotação em si, né? Porque a cotação em si ela não foi muito longe, como a gente pode ver aqui no gráfico. Porém, o pagamento de dividendos foi a principal fonte de rendimento, né, do investidor. Enfim, aqui falando um pouquinho sobre a Alupar. E é isso, está concluída a análise de mais uma empresa, a Alupar. Eu acredito que seja uma boa empresa, uma empresa bem sólida, bem segura. É uma empresa que não apresenta grandes riscos, eu diria. A empresa tem uma margem boa, uma rentabilidade boa, não tem um valuation muito exagerado, paga dividendo. O setor de geração e transmissão de energia elétrica é um setor bem estável, bem tranquilo, é famoso na bolsa por pagar dividendos. Então, eu vejo com bons olhos essa empresa, uma empresa promissora no meu ponto de vista.